Olá, meus amores, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Origens com Gabi Maciel, Lízia Zottini e dando continuidade, amiga, a Atlântida e outros universos, mundos perdidos de Frank Joseph, que eu falo que não é mundos, são universos, né? Eu não fiz o trocadilho aqui à toa, porque fazendo gancho com o encerramento da nossa fala anterior e trazendo um pouco dos bastidores aqui, gente, o quão difícil e desafiador que é ancorar e transmitir o nosso sentir de um universo tão complexo, que foi tão calado e contido em grandes espaços como bibliotecas, seja de Alexandria, Vaticano, Índia, e a gente reviver e reaviver essas sabedorias de um lugar que vai além do que o Frank traz, né, amiga? Mas dessa união entre mundos, entre o sutil e espiritual e a ciência, para que a gente possa reconstruir essas pontes para esse passado. Então, foi muito desafiador gravar o primeiro, e a gente queria trazer isso para que quando vocês ouvirem, dentro do sentir de vocês com relação a tudo isso, o que está acontecendo do lado de cá. Né, amiga? Então, Desde dar tudo errado com a gravação, com a mesa, com o microfone, com a televisão. Muito erro, tipo, descompensa a gente, né? Do tipo, não falem, não falem. A sensação é essa, existe uma vocês não têm barreira. esse direito de falar. Vocês vão ser castradas ao falar. E aí, muitas e muitas e muitas eras de castração mesmo, né? Sim, não sim, foi só sim. uma simples jogada na fogueira. Pelo que você vê nos processos mais antigos de transformar alguém em ser manipulado, né? Que foi a história da Idade Média, enfim, né? Tem a ver com muita dor. Exato. Então, não é simples e falar. são conhecimentos que, assim, muito se foi apagado e destruído, como Alexandria, por exemplo, mas em alguns momentos de falas dele aqui e de outros acessos que a gente teve, são conhecimentos que estão existentes fisicamente ainda e que estão confinados por alguma razão. Né? Então, assim como nós somos muito apagados e destruídos também, né? Então, muito bem, acho que a gente pode começar fazendo um apanhado desse capítulo 4 que você parou ali, ele deu um gancho nele, ele começa com os números sagrados, e ele diz que os deuses, uma vez adorados em Atlântida, se tornaram os deuses depois adorados no Egito e na Grécia, né? Sim. Então, ele começa dizendo do panteão, enfim. Mas eu quero ir direto pular onde, para mim, são dois pontos centrais que tocou muito a minha alma em relação à espiritualidade, né, à religiosidade Atlantis. Porque aí ele já começa a deixar de lado, é um livro sobre Atlântida, ele tem todo um outro livro sobre Lemúria, e aí ele começa só a focar na Atlântida, né? Ele diz assim, que tinha muitas pessoas dedicadas ao rei, então tinha uma adoração a esse rei, esse Poseidon, e todo mundo que depois, né, caracterizava isso. Ele diz uma parte muito interessante, que tinha uma estátua de Poseidon que tinha como base cerca de 100 nereidas, né? Nereidas é o famoso garoto sobre o golfinho. Dos gregos, era o emblema de uma escola Atlantis misteriosa, que iniciava a juventude masculina no desenvolvimento pessoal e espiritual, por meio de um relacionamento íntimo com os golfinhos, o que seria entendido como uma espécie de comunicação entre espécies. Assim como seu avatar, o golfinho, as nereidas eram notáveis por sua devota proteção aos humanos náufragos. Também se dizia que eram oráculos. E aqui vem aquilo que eu senti. Eu terminei de ler essa parte e mandei uma mensagem para a Gabi bastante, né, com bastante desconforto. Aqui já é uma Atlantis final, gente. Assim, nada do que era de ouro, nada do que era conexão, tecnologia, o melhor do que podia ser de tudo, já não tinha mais aqui. Então, aqui você já não vê mais falando do feminino, por isso que você falou, né, que o princípio da Atlântida na geometria tinha o pentagrama e o hexágono, que é a estrela de Davi, né? É a estrela de Davi, exato. A estrela que tem o feminino e o masculino. Isso. Era pressuposto na geometria, na construção deles, isso. Mas que aqui, a hora que você precisa de uma escola de mistérios, onde você tem os meninos sendo apartados da sociedade e as meninas não, né? Onde estão as iniciáticas sacerdotais do feminino? E ao invés de você fazer um processo nos seres, né? Você coloca
um masculino com um avatar delfínico, que sabemos, né, da telepatia, da sutileza, dos seres mais inteligentes que a gente tem no planeta, como par do feminino. Essa foi a minha interpretação, não está no livro, tá? Essa foi onde me doeu, né? É uma sociedade onde eu inicio os meninos e preciso de um ser sutil, porque o ser da espécie está apartado de poder acessar isso, começa a se dizer da distorção do feminino como base ali, né? Posso só fazer, então, um gancho, Sim. amiga, nessa sua fala? Eu lembro que quando você me trouxe isso, o meu sentir... Ai, eu tô aqui tampando o microfone. O meu sentir, até dentro do que eu não concordo muito com essas divisões que eles trazem, né? E eu entendo por que eles trazem isso, porque, enfim, é o que a ciência consegue mensurar. E aí, vamos fazer um gancho com o episódio que a gente gravou do Eternamente Easy? Sim. Porque a partir do momento desse seu desconforto de que o processo desse masculino começou a ser descontextualizado dessa unicidade do feminino e do masculino, para mim, a nível de história, foi quando lá no Egito, lá no Vale do Nilo, as sacerdotisas começaram nos vasos de alabastro, trazendo o simbolismo do alabastro, dos grandes úteros ali, né, através das sacerdotisas, elas começaram também a concentrar o conhecimento que elas saberiam que elas iam perder, porque já estava sendo perdido em Atlântida. Então, para mim, existe uma correlação, porque se a gente for olhar a nível de data, é a mesma data, 5.000 anos atrás, a gente já sabia, né, dentro do que a gente acessa de civilizações mais avançadas, como a gente estudou em Telos, a gente sabia que esse feminino estava sendo ancorado e preservado no Egito com elas, assim como no Eternamente Easy, a gente traz que elas acessavam em realidades superiores, isso na América. Então, eu falo que assim, isso estava sendo preservado em outras dimensões. Sim. Ali, no final de Atlântida, já não existia mais. Então, eles ancoraram isso em outras realidades para que hoje a gente conseguisse acessar. É legal essa memória, porque lá no livro eles falam de Atlântida, mas é uma Atlântida onde tinha os portais, o cristal. Então, assim, começou a queda ali, que é bem antes disso daqui, ó. Muito e antes. aí depois tem uma experiência na Mesoamérica, para depois reencarnarem como sacerdotisas, como uma última tentativa de trazer o feminino em conexão com o masculino, que pereceu, porque aí veio o Império Romano, e aí já sabemos a idade de trevas que entramos, entendeu? E aí ele fala assim, ó, o nome do oráculo mais importante do Velho Mundo é Delfos. Era a palavra grega Delphi, para golfinhos, uma indicação de que seus mistérios eram descendentes dos adeptos atlantes, ou seja, o oráculo mais importante do Velho Mundo não tinha a conexão, talvez, mais harmônica entre feminino e masculino. Mas os gregos já eram parte desse processo da onde a gente estava entrando em pré-idade de trevas. E aí vem para mim a pá de cal, gente, a gota d'água de Atlântida, que é na página 71, o ritual do Templo de Poseidon. Eu vou ler porque eu nem consigo imaginar e falar exatamente o que está aqui. Embora tenha descrito o Templo de Poseidon em certo detalhe, Platão falou apenas de uma atividade ritual que lá, com regularidade, ocorria, né, um cerimonial. Em Crítias, o diálogo lá platônico, sabemos como os 10 governantes atlantes, representando várias regiões dentro de sua rede imperial, se reuniam no Templo de Poseidon, alternadamente a cada 5 e 6 anos, ou seja, deveria ser, né, masculino e feminino. De novo, os numerais sagrados durante o final da tarde de um dia santo. Sozinhos e sem ajuda de padres ou conselheiros, eles consultavam assuntos de mútuo interesse, preocupações diplomáticas, comerciais e militares do Império. Em suas decisões eram guiados pelas antigas leis de Poseidon, gravadas no pilar do oricalco, né, do bronze ali no templo, e essas injunções eram acompanhadas de um juramento invocando maldições horríveis sobre quem as desobedecesse. Jura, gente? Mas antes de fazer qualquer julgamento, que seja julgando aqui, essa que vos fala, era necessário um sacrifício especial para santificá-los. Os 10 monarcas começavam formando um círculo ao redor da coluna, levantando as mãos em oração ao Deus do mar para que eles abençoassem a oferenda prestes a fazer. E aí eles iam, né, no curral externo, pegavam um touro sagrado e com um tecido, uma lâmina de obsidiana, trazia a oferenda em morte.
Num recipiente para vinho era colocado um coágulo para cada um dos reis que se desfaziam da carcaça, acendiam o fogo do altar, lavavam a coluna e se banhavam. E assim, revigorados, mergulhavam taças de ouro no recipiente. E aí ia cada homem dedicando sua taça dourada ao templo, né? E essa era conhecida como as cerimônias dos reis. Assustadora, né? Nada mais invertido, longe daquilo que podia ser. E aí sim começa então a classificar todos esses processos como primitivos, né? Porque dentro do ponto de vista da consciência e conexão... O que difere do paleolítico, do neolítico, do processo dos hominídeos, né? Exato. Nada. Que tinha a ver com esse panteão, esse favor dos deuses. A partir do momento que a humanidade decadente começa a precisar de um monte de deuses para os seus favores, para mim é onde mostra o mais fundo que nós fomos enquanto consciência de quem somos, entendeu? Todos esses episódios do sacrifício, do derramamento de sangue para conjurar, né? Que é você trazer o sangue de volta à terra, né? E a oferenda. Enfim, os maias fizeram muito isso nos cenotes, né? Ali no México, inclusive agora com mergulhadores comprovando que, né, havia toda essa pavor de ritualística. cenote, gente, pavor, não consigo nem ver a cena. Quem não sabe o que é cenote, coloca e vê qual é a sensação no seu corpo. Eu tenho pavor. Porque, e aí, eu trago até um gancho falando já sobre isso aqui. Os mesoamericanos tinham como herdeiros dessa ritualística atlante, faziam esses rituais na Guatemala, então todos os registros de templos de sacrifício, e que para mim, o que eles entendiam, e casa muito com esse seu sentir, amiga, que é, como eles perderam a conexão, eles não tinham mais conexão direta com a fonte, quando eles construíram, já replicando esses templos no final da Era de Atlântida, que eles trazem os círculos concêntricos, remontando o umbigo do mundo, né? Que ele mensura muito aqui isso. Era uma forma de acessar os seus deuses que estavam dentro da terra, assim como em cima, com a finalidade de conectar diante daquilo que não estava mais conectado. Então, o derramamento de sangue, essa conjuração ali, a magia que era usada ali, era totalmente distorcida. Para mim é essa dança doida, né? Tentando buscar a fonte, o acesso à vida através de processos muito estranhos. E aí eles explicaram mais. O que ele fala no livro aqui é que até onde ele entende as pesquisas dele nem lemurianos, óbvio, mas nem há tantos faziam sacrifícios humanos. Isso começou a acontecer depois das quedas, mais quedas mesmo. Porque assim, aí vieram todos os processos, né? Os egípcios também não faziam. Tinha lá suas ritualísticas de corpo, né, de balsamados, enfim. Mas começa a vir, para mim, sacrifício de sangue com o processo da queda do Egito, os romanos. Embora eles não faziam isso, mas eles eram altamente violentos. Já começa esse sacrifício de sangue humano. Quanto sacrifício de sangue humano aconteceu do ano 0 até o final da Idade Média, dessa igreja católica bastante... distorcida, entendeu? Foram 1.500 anos de sacrifício humano. Aqui na Mesoamérica, que estava longe, né? Ainda assim tinha, porque aí esses povos mais próximos na linha da consciência do tempo, que eram viventes, né? Eles eram contemporâneos, né? Embora a América estava escondida aqui, estava mais ou menos na mesma Idade Média. Tinha uma violência de sacrifício humano que não tinha nesse lugar ainda aqui. Era só de animais mesmo. E por isso que, fazendo gancho com o final da nossa fala do episódio passado, quando eu trago a questão astrológica, que é o fim da Era de Touro, faz muito sentido porque Touro é aquele que consolida a Terra, que traz a nossa consciência de fisicalidade. Sim. E que é regido por Vênus. Então, assim, foi realmente o último elo de quebra dessa conexão desse feminino que precisou. Eu acredito que, assim... esse feminino precisou sair de cena, porque dentro de um ambiente desse, era totalmente incondizente uma conexão genuína desse feminino ancestral, sabe? Então, a gente teve que subir e deixar esses campos conscienciais em outras realidades, seja elas superiores em dimensões fora Terra e intra-Terra. Porque aqui na Terra estava num ambiente que... É por isso que a gente passa mal, na minha opinião. Acho que é tão denso e tão perverso, na minha opinião, que
Não tinha campo, não tinha campo que não pra era eles. só a ausência de luz, era sombras profundas. Então, quanto mais você entra vai lá no Museu do Vaticano, ver a parte da tortura, é tudo muito pesado, gente. Assim, as celebrações que a gente tem de se lembrar de grandes perdas mais recentes, né, nas guerras mais recentes, nem se compara com a quantidade de violência que a gente tem em lugares que não se fala tanto, sabe? É difícil. E aí vem a outra parte central, antes de fechar o capítulo, para mim, que é o paralelo com o paraíso. Aqui também tem outra chave que para mim foi, E a gente vem acompanhando nessa linha do tempo que a gente está vivendo, o Matias Stefano, de tempos em tempos a gente cita ele, né? E ele está todo numa linha de estudo sobre Merlin, Avalon, ele está lá, né, em Glastonbury, que fica a cidade mítica do rei Arthur, né? A própria potencial conexão com a ilha de Avalon, e que tem esse lugar, que é o mesmo lugar que tá os peregrinos de Madalena, tá tudo misturado ali nessa Glastonbury, para quem não conhece, vale a pena ver a história. E ele conta aqui, eu falei super sincrônico, porque a gente tá acompanhando os stories, acompanhando os capítulos que ele tem ali no próprio Gaia, sobre Avalon e como era esse lugar das maçãs, ele fala bastante disso, e olha só o que diz aqui nesse apanhado do Frank. O primeiro filho de Poseidon, Cleito, Atlas, o rei deu nome à ilha e todo o oceano ao redor. Aparece numa versão não platônica de seu mito, na Teogônia de Exídio, 700 a.C., são descritos os jardins de Hespérides e 7 ilhas de Atlas, e, portanto, Atlântidas, que guardavam a árvore da vida. Suas maçãs douradas conferiam imortalidade a quem tivesse a sorte de comê-las. Eles eram auxiliados por Ladon, uma poderosa serpente entrelaçada ao redor do galho. As 7 Hespérides correspondem aos 7 chakras principais, ou centro de energia metafísica, que coletivamente compõem a personalidade humana. Dessa forma, a árvore da vida ainda simboliza a coluna vertebral, ao longo do qual os chakras estão dispostos. E aí ele segue dizendo, né, que o misterioso das Hespérides prometia imortalidade para iniciados bem-sucedidos, como representado pela árvore da vida com sua cobra, um símbolo de regeneração por conta da capacidade animal de se livrar da sua pele, aquela coisa toda. A comparação com o Jardim do Éden em Gênesis são inevitáveis, e sem dúvida o Antigo Testamento representaria uma corrupção do original Atlantis. Da mesma maneira, a Kundalini Yoga, e aí eu parei essa parte e mandei uma mensagem para a nossa amiga lá, a Alana, né, que é uma das pessoas que me contam isso, depois você também, né, perguntando o que era a tal da Kundalini Yoga, qual que era a diferença dela, depois você pode falar um pouco do seu saber, amiga. Originou-se na Atlântida, né? Porque eu não sabia também que isso era uma correlação, de onde se espalhou pelo mundo. O exemplo do mito nórdico da deusa Iduna, que cuidava de uma árvore com maçãs recheadas com imortalidade, enquanto o mundo celta, Avalon, derivou do antigo galês, né, que era Inis Avalash, ou Avaleon, não sei exatamente se a pronúncia é essa, que significava a Ilha das Macieiras, né? As obras druidas perdidas do The Book of Feriut e Writings of Pridian, ambas descritas por gerações de estudos, incluindo James Fraser, o famoso O Ramo de Ouro, como mais antigas que o dilúvio, celebravam o retorno do rei Arthur de Inis Avalash, de onde todo o resto da humanidade foi esmagado. Então, Avalon, com suas maçãs, que conferiam vida e também destruição pelas águas, era claramente a versão britânica de Atlântida. Ou seja, para onde a gente olha, nos principais mitos que nos inspiram, as mais conexões ancestrais e kármicas que a gente tem Atlântida. E aí vamos lá, né? Então, a partir do momento que eles estão conferindo dentro de uma busca de um paraíso para reconexão com a imortalidade, entendendo que algo foi se perdido. A consciência da imortalidade foi perdida. E aí, existe um universo aí a ser explorado, entendido ou conectado. O que você entende por imortalidade, né? Que seja uma vida eterna onde a gente vai lá nos primórdios em Telos, em que os lemurianos viviam 10 mil, 200 mil anos, né? Enfim, a consciência. Ou a vida eterna do que é contado, né, na Bíblia, em que mesmo com a morte, você adquire a vida eterna do aquém além, né? Da vida do outro lado, da não fisicalidade. E então, se eles perderam isso, e aí trazendo o porquê da Kundalini Yoga, mas antes mesmo de falar de Kundalini Yoga, falando do yoga propriamente dito, que é a consciência
energética através da fisicalidade. É o estudo do seu corpo, entendendo que você vem para a matéria com um quantum de energia, e acho que talvez aí é uma das grandes respostas possivelmente para a imortalidade. Então, você vem 100% de energia, quantum de energia. Você deveria morrer quando você perde 100% do quantum de energia. Sim. Só que a manutenção dessa consciência desse 100% de energia na fisicalidade é o que confere você uma longevidade. Sim. Então, se você tem uma habilidade de conservar isso, você pode viver 200 anos, 300 anos ou 1000 anos, certo? Sim. Então, vamos trazer essa analogia para a água. A gente nasce, o bebê, com 90% de água. E a gente morre em torno de 50%, 60% água. Então, se a gente está perdendo água, a gente está perdendo vida. Maravilhoso. Então, quando a gente faz essa analogia, e me desculpem os cientistas se talvez eu esteja mudando aí alguma percentual, mas para mim faz muito sentido de estudar o corpo e a consciência de o quão nós conseguimos manter energeticamente para que o corpo seja eficiente e não perca energia. Uhum. Então, o yoga vem para trazer essa consciência para gente. Sim. Observando a natureza, eu consigo trabalhar a minha energia, revitalizá-la e me reconectar com a fonte primordial, que é o paraíso. E aí eu volto para o meu corpo, aonde eu entendo que existe uma energia que move através de mim, que é a Kundalini, que ficou adormecida durante muito tempo. Por quê? Porque eu precisei perder essa consciência e através do estudo do meu físico, que se dá primeiramente através da respiração. Uhum. Então, eu através de exercícios, que é a premissa, uma das premissas da Kundalini Yoga, que é a consciência através da prática respiratória, onde eu consigo expandir, retrair e conduzir essa energia para reativar os meus 7 chakras principais, Uhum. que me dão a consciência física. Maravilhoso. Então, do 1 ao 7 é físico. Uhum. Então, quando eu compreendo esse fluxo do ir e vir da informação sutil para o espesso, eu sou capaz de compreender a amplitude da minha consciência física. Que é ser um ser terra, Terra. ser um ser celeste. Exato. E Que tá aí no a meu corpo integração, isso. que é a integração do feminino, que é É. o que ele traz aqui, da conexão entre terra e céu. Maravilhoso. Que é a estrela de Davi. Para eu compreender os céus, eu preciso compreender a terra e vice-versa. Então, não tem, o caminho não é unilateral. Não. Então, você tem que aprender a subir e aprender a descer, que é a premissa do que está trazendo E eu no acho que livro. aqui a gente pode fechar o capítulo. Isso do Paraíso está na página 74, e o capítulo fecha exatamente com a tradução interessante do que você acabou de falar, que está na página 76, que é: as pistas dos diálogos de Platão, o último parágrafo, combinam com as ideias religiosas gregas e egípcias e fornecem pelo menos um esboço do sistema de crenças na ainda mais antiga Atlântida. Então, ele termina dizendo, cara, isso daqui pertence ao finalzinho, mas tem uma mais antiga Atlântida que acreditava algo que depois também inspirou as virtudes gregas e egípcias, que era o cerne do misticismo Atlantis, parecia trazer a civilização a um acordo de harmonia cósmica que permeia toda a existência, reconhecendo o fluxo e refluxo de pares de opostos. Ali estava o caminho para a ordem social e paz pública. Em um nível mais pessoal e esotérico, essa mesma busca pelo equilíbrio espiritual, visava desenvolver o potencial psíquico da pessoa, despertando os 7 centros de energia personificados com sua promessa dourada de imortalidade. Exato. Então, assim, tá aí, né, amiga? Aí a gente pula os 2 capítulos de cristal que vai ser os nossos próximos episódios. Exato. E desemboca nesse final aqui, que é a civilização egípcia, que ele afirma ser um híbrido Atlantis. Eu falo que, assim, trazendo esse processo dessa grande ponte do Egito como uma grande âncora para isso, e aí ele traz o Egito não só também da questão das pirâmides, né? Uhum. E do panteão egípcio, que faz uma correlação direta. Mas ele faz uma ponte de que no Egito tínhamos esse panteão em que houve um grande conflito, né? Porque a Atlântida colapsou, os Atlantes eles foram tanto para a América quanto para a Europa e Oriente, e esses deuses
eu brinco que foi um processo de colonização, né? Tipo, África em cima, Oriente exato, e foi uma colonização. É. Foi uma colonização e que a história é a mesma. Uhum. A história remontada de uma colonização atlântica, tanto na América quanto na Europa e África, é a mesma. Em que vinha o Deus que encontra humanos ou humanoides e começa uma nova civilização. Porque é o que ele traz aqui. O que ele encontrou no Egito eram pequenos grupos de coletores. Assim como na América. Eram coletores que estavam ali plantando e colhendo aquilo. 3.100 anos de Cristo. Então, assim, e aí há um salto quântico, que aí eles já chegam. E que, para mim, eu confesso que eu discordo um pouco, porque ele traz isso aqui, tem tudo que a ciência entende consegue que foi colocar na linha cronológica. De pirâmides, mas para mim as pirâmides têm muito mais, né? E a gente já tem Ele também dá um glimpse aqui, que ele abre e fala assim, também acho que é mais antigo, antigo. Mas ainda assim os caras chegaram aqui com um trabalho organizado, com geometria, com construção. Que é a construção de uma alta tecnologia para um grupo de coletores. Tem algo que ele mesmo questiona, tem algo que não bate nessa história. Ele chama de vácuo cultural. É um vácuo cultural enorme para um ser que era coletor. E que nem mesmo se você vai para a própria Europa, que já estava ali no desenvolvimento, né? Enfim, da Grécia, ali em Roma, na Itália, mesmo assim, não se tinha uma consciência, uma superconsciência capaz, hábil, de construir uma esfinge, as pirâmides como grandes centros iniciáticos, e que os próprios hieroglifos contradizem a própria história. Sim, né? Enfim, sim. Então, é o grande contraponto que ele traz aqui, né? Que ele fala que o Egito não era só uma civilização transplantada, né? Eu acho ótimo os termos que ele usa. Ele fala que, na verdade, foi o resultado de culturas nativas se misturando com a mentalidade dos recém-chegados, né? Seguidores de Horus e dos arpoadores. E uma característica marcante da civilização da Grande Pirâmide de Gizé há muito conhecida na tradução e na tradição árabe como um depósito de sabedoria do mundo antes do dilúvio. Então, aqui ele começa a dizer, olha, eu fui lá na cultura árabe, descobri lá nas histórias também originárias dele que essa pirâmide de Gizé não veio com essa galera do Egito, não. Era muito conhecida como esse depósito de sabedoria do antes do dilúvio, a montanha de Ra, né? Câmaras internas eram locais para ritos de passagem, muito menos como câmaras mortuárias. Isso lá na página 117. É que ele também faz um gancho, que vocês vão ver aqui, que são os juncos da sabedoria, né? Que ele faz até um estudo uma das coisas muito curiosas desse livro, gente, é que ele traz um estudo linguístico, né? Que a gente conversou muito nos bastidores, de palavras similares, com traduções similares para aqueles povos nos diversos cantos do mundo. E os juncos da sabedoria, que a gente pode colocar nessa conta todas as grandes construções encontradas ao redor do mundo, como grandes armazenadores de informação e de conhecimento. Sabe-se lá, Deus, o que acharam, né, nessa Câmara do Rei, quando eles chegaram lá? A gente já chegou lá tantas vezes, mas o primeiro que chegou deve ter achado muita coisa. E que a gente está vivendo uma outra camada de desvelar em Saqqara, que ainda tá nada, né? Nada. E que eu acredito, só assim, né, fugindo um pouco, mas nem tanto, esses grandes processos que a gente está experienciando de aquecimento global, de degelo, né, das calotas polares, degelo dos cumes de montanhas que nunca, de 10 mil anos para cá, da última era glacial, que a gente está vivendo isso, vai desvelar, e já tem historiadores falando sobre isso, desvelar muitas coisas. Sim. Muitas informações que foram ocultadas pela própria natureza e que a gente vai reviver isso agora. É isso. E aí ele fala também da esfinge, né? Como o monumento antropomórfico mais famoso da Terra era conhecido como a grande esfinge, ou melhor, conhecido como a grande esfinge era Hu, que é o guardião. Ou guardião, que era uma palavra grega que descreve vários elementos ligados à cabeça humana sobre o corpo do leão. A erosão, e aí para todo mundo que vê vídeos metafísicos, que vai nos encontros espirituais, e a gente fala abertamente que as pirâmides são atlantes e não são egípcias, e que
de repente pode ser até mais antiga, né? A própria Grande Esfinge, ou para um Atlantis mais inicial do que final, como são as pirâmides. Ele traz aqui essas referências desses povos, assim, é uma grande referência para a gente parar de falar só metafisicamente. Que ele fala assim, olha, e agora vários National Geographic e afins, né? Falam que a erosão parece fixar a criação em cerca de 7.000 anos, né? E tem erosão de terra, erosão parece que de mar, né? Então parece que ela também teve água ali, né? E ele fala que é usando atlantologistas, adorei também o termo que ele usa. Que já criaram um segmento de estudo Atlantis, né? Então, assim, só os lojistas. E que o que ele traz aqui, que é um estudo muito recente, né? Sobre a própria esfinge, que é um grande enigma, né? E tanto é que tem vários documentários, Enigma da Esfinge, a conexão da esfinge com as pirâmides, que tem um caminho, né, subterrâneo, sim. etc. Mas que o corpo dela tem uma datação por esses eventos cataclísmicos que ela registrou. É diferente da cabeça, porque ele já tem todo um processo em que os faraós foram destruindo a cabeça e colocando o seu rosto para figurar a soberania daquele povo, né? Então, aí remonta que realmente... Ela podia ser mais antiga, muito mais ela antiga. Era uma leoa inteira, né? Ele fala que a Grande Esfinge significava a constelação de Leão. Que é a entrada da Era de Leão. Associadas às chuvas e até à inundação. E ele acha curioso que o famoso zodíaco de Dendera, né, que é nossa amiga e nosso amigo estão lá nesse momento. Estão exatamente nesse momento da linha do tempo por lá, pintado no teto do Templo do Reino, né, ali, começa em Leão, no equinócio vernal de 9.880 antes de Cristo. Então, e aí para mim, um gancho muito interessante quando a gente traz a questão da astrologia, que a consciência que esses povos tinham, mesmo diante de uma não tecnologia, né, que a gente tem hoje, de mensuração da correspondência da sua consciência na Terra perante o cosmo. Então, não é coincidência, né? Os eventos e os cataclismos que aconteceram estavam sincronizados, fazendo o gancho que a gente estava conversando hoje mais cedo, que estamos vivendo. Sim, ninguém está falando das correlações, ninguém está falando amiga? Dessas correlações. Que eu falo que é o seguinte, ele traz muito isso aqui no livro, tá? Porque a forma deles mensurarem e buscarem respostas do porquê que digamos, uma civilização tão avançada colapsou tão rápido, e aí as respostas eles começaram a pesquisar que em cima dos relatos dos povos ancestrais, foram chuva de fogo do céu, que são os meteoritos, e que eles não tinham consciência do que eram os meteoritos. Os céus vermelhos na América do Norte. E aí, vamos trazer para o espaço-tempo agora. A gente está tendo, vamos observar, a China debaixo d'água, Rio Grande do Sul debaixo d'água, a América do Norte debaixo d'água com Houston, com os furacões, esses ciclos de fenômenos naturais, e que muita gente fala que não podemos chamar de tão naturais, porque existe uma intervenção climática humana, mas para mim, se é ovo a galinha, o que para mim o ponto final é sempre o mesmo, porque para mim o que aconteceu em Atlântida foi uma não tomada de consciência humana que gerou uma reação do sistema de cataclismos. Vamos dar fim, vamos dar um corte civilizacional, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, esse corte civilizacional nunca se observa, pelo menos virou uma chave para mim. Os cataclismos que estão acontecendo no planeta, chuvas de meteoros registrados em Portugal, registrados aqui no Brasil, auroras boreais da grande tempestade solar que estava prevista só no segundo semestre. Então, tá tudo junto. Então, a gente está vivendo numa espiral de algumas oitavas acima de espaço-tempo civilizacional, inserida dentro de um sistema galáctico, de uma agenda. Existe uma agenda que está se repetindo. Sim. Então, existe um porquê da gente estar acessando e externalizando isso agora. E não à toa o chamado para consciência e todas as almas que, de alguma forma, têm karmicidades, né, ligações reais nesse momento, que somos nós milhares, você está aqui, provavelmente você é uma delas. A nossa vontade de só trabalhar, vamos subir a consciência, porque a gente já sabe o que acontece, entendeu? Exato, exatamente. E aí, acho que a gente pode terminando rapidamente, dizendo assim, ele fala muitos capítulos sobre o patrimônio da Atlântida em todos os lugares. Começa pela Europa com celtas, druidas que tinham, como é que se fala? Formas parecidas com aqueles rituais finais lá com o touro. E depois todo o processo na ilha, né, as britânicas e Avalon que a gente falou antes.
A parte do povo basco, né, e nas cidades espanholas, ele fala dos montes sagrados de Atalaia, que é por onde, de repente, ele acha que pode ser uma inspiração para a própria Itália. Então, assim, o que eu percebo é que todo grande império da raça humana tem alguma força ancorada nesse império que caiu, né? O império moderno, sabe? Eles remontam essa força Atlantis para poder fazer esse processo. E ele continua dizendo assim, tem coisas curiosas, os bascos são 75% do grupo sanguíneo O, né? Quando você vai para algumas ilhas aí, na parte das ilhas das Canárias, que eles falam que tem também uma história bastante remontada com a Atlântida, tipo, 94% das múmias eram do tipo O. Se você tem tipo O aí, acho que você tem um pezinho nesse processo. E aí continuam, né? Na América do Norte, então toda a parte dos gigantes que tem lá, toda a parte, né, desses lugares dos índios ali norte-americanos, os próprios Hopes, contando quem eram esses seres que vieram em barcos, entendeu? Que pode ser do lado de Mu, pode ser do lado de Atlântida, aqui no sul já toda a parte maia, asteca, Mesoamérica, e ele vai à América Média, então ele fica bastante nos maias, porque ele fala, olha, eles foram astrônomos sacerdotes muito potentes nos céus, assim, é um lugar que ele bate palmas, porque já tinha passado muitos séculos dos Atlantes, né? Eles conseguem, de alguma forma, fazer coisas incríveis, como eu falo que precisão de posições de cerca de 1 milhão, sim, né, mas de por anos. quê, né? O que eu acho que é o grande diferencial, e aí é o meu sentir dentro disso tudo, o grande diferencial dos povos americanos, né? E eu tô falando da América de ponta a ponta, não só a América do Sul, ou os mesoamericanos, ou o pessoal do Norte, é que a América, ela foi o grande território de encontro. Uhum. Não só dos Atlantes, como dos Lemurianos. Então, aqui a gente teve... Você fala isso bastante. A tecnologia espiritual com a tecnologia humana, Sim. né? Vinda dos Atlantes. Os Sim. Atlantes trouxeram essa consciência da tecnologia humana, da fisicalidade e tecnológica, e os lemurianos trouxeram para a América a consciência astronômica, astrológica, de conexão, né, com a fonte, de conexão com a Terra. E essa alquimia é o que a gente está vivendo hoje. Sim. Obviamente, nas mais diversas dimensões de fisicalidade, né? Para os dias porque a gente está, talvez, experienciando e projetando para um cenário futuro aí, né? Então, a América é um grande ponto de encontro. Você fala sobre a biblioteca viva, né? Aqui exato. que foi geneticamente preservados por muito tempo. Por muito tempo. E está tudo ainda preservado, porque a gente quase mexe pouco. E aí ele vai e termina a narrativa, para mim, com os problemas da linha do tempo, né? E aí ele faz a seguinte afirmação. Olha, eles falam coisas sobre 9.500 Atlântida caiu, né? Nos relatos dos platônicos e afins. E 11.500 Lemúria, né? Um pouco antes de Atlântida. Mas eles fazem marcação pelo calendário lunar. E aí ele termina com dados assim, olha, na verdade, fazendo a conexão com o calendário lunar, então, Atlântida caiu mais ou menos 1.200 no final da Idade do Bronze, e Mu caiu 1.250. Então, são só 50 anos, 2 gerações antes da perda de Atlântida. Cara, isso pode, a minha opinião, tá? Pode ser só o finzinho do finzinho do finzinho do finzinho, né? O cucuruto, querendo dizer, do nosso amigo Ronaldo, das duas civilizações. Eu ainda acho que a gente tem 100 séculos, e o que ele fala não acho que mesmo que as águas baixarem e coisas afim, que a gente vai encontrar com perfeição tudo, né? Afinal de contas, são 100 séculos de baixa de destruição, que a grande biblioteca de tudo que está acontecendo são os nossos seres capazes de se conectar com essa história inteira. E aí, se você quiser terminar com a frase do 198, amiga. Eu falo que essa frase, né? A gente estava aqui conversando nos bastidores, é uma frase que, para mim, relata muito essa sede nossa de trazer origens ao mundo, né? Que na página 198 ele traz, né? Uma menção. Eu sou ontem e conheço amanhã. Eu sou capaz de nascer de novo. Que é uma frase de um ritual de Osíris no papiro de Turim, aproximadamente 1.900 anos antes de Cristo, né? E aí ele traz, na sequência, uma outra menção, que é provar a existência anterior de Atlântida é como tentar levar um caso de assassinato ao tribunal, apesar da abundância de evidências críveis, sem ter um cadáver, que é o que você trouxe no episódio passado,
de que, mesmo com tantas evidências, A gente não vai provar a com gente as não vai evidências. provar com as evidências, não é sobre através isso. das evidências, é através do nosso desenvolvimento de conexão do sutil, que é onde o que a gente traz da frase do Nassim, né? Onde a espiritualidade vai reencontrar com essa ciência e vai se tornar uma coisa só, porque ela é indivisível. A gente dividiu de uma forma a proteger esses campos. Sim. Onde a ciência se protegeu do lado de quais se resguardou, e a espiritualidade, que não, a gente não está trazendo espiritualidade como religião, se resguardou do outro lado. Então, esse ponto de encontro ainda não está delimitado, na minha opinião. Eu não vejo que existe uma delimitação, mas que é o nosso foco, né? É o foco de recompor essas linhas de origens para que a gente possa reestabelecer essas pontes de unificação desses campos que, enfim, né, amiga? Frank Joseph, e se o nosso amigo quiser colocar essa geometria... O dela tá cheio de marcações, o meu tá todo dobrado, gente. Vale a pena. Porque vale a pena. Tempo, porque ele é bem baratinho. Invistam tempo mesmo. E a geometria, ela vem para reestabelecer essas pontes, e quando vocês a virem nas nossas mídias, eu sinto que os cristais vão ser grandes conectores de tudo isso que a gente está trazendo, de uma forma genuína, cristalina e transparente, sabe? Porque E curativa, né, amiga? Porque geralmente as suas geometrias, elas tendem a acompanhar a cor, o movimento do episódio. Essa geometria, para mim, é diametralmente oposta. Porque ela é muito sutil para episódios tão densos, entendeu? Que é um campo que mexe muito com a gente, né? Sim. Mexe com uma ancestralidade ainda muito, muito encapsulada, na minha opinião. Então, seguimos aqui nesse grande grupo de estudos. É isso. Entre nós e vocês. Então, fiquem ligados. E agradecemos por mais um episódio de Origem. Assim é. Assim é.